Fala pessoal, tudo bem? Você percebeu que o seu armazenamento está enchendo muito rapidamente? Você começa a fazer aquele gerenciamento de crise. O que eu posso deletar? Qual o jogo que eu não sei se eu vou jogar na próxima semana para caber tudo? Você não precisa fazer isso se você atualizar o seu notebook. Só que, como é meio que um mote do canal aqui, você tem um jeito, dois jeitos de fazer, né? Que é o jeito certo e o jeito errado. Nós vamos falar dos dois, mas tentar ajudar você com o jeito certo logo depois da vinheta. Muito bem, ponto número 1. Tipos de SSD. Se você tem uma máquina um pouco, nem tanto, mas um pouco mais antiga, tem um SSD tipo SATA. Os mais modernos usam aqueles pequenininhos, vai aparecer uma imagem aqui para vocês, que é aquele M.2 de vários tamanhos, né? Só que a coisa começa a ficar confusa, convoluta pelo seguinte: um modelo que tem a entrada M2 pode ter dois padrões de funcionamento, que é o SATA e o NVMe, que é o mais moderno, né? O padrão SATA tem a mesma velocidade dos modelos que são SATA de formato, né? Aquele formato de 2 polegadas e meia, né? Então você tem que conferir qual a sua máquina suporta, não apenas para comprar SSD que pode não ser entendido. Você pega o modelo ali que tem suporte M2 ao protocolo SATA, não vai entender o NVMe, então vai fazer essa pesquisa. Pera, tem esse slot aqui, geralmente está escrito na placa-mãe, né? Ou no manual. Você vai lá, olha e fala assim, tá, M.2 NVMe 3.0, a gente vai entender o que é isso também. Mas então é esse que eu tenho que comprar. Aí você vê o resto. Ponto número 2, obviamente, é a capacidade de armazenamento. E o chamemos de problema é que os SSDs ficaram muito grandes. Só que essa escala, ela aumentou de uma maneira exponencial, como geralmente acontece em computação. Então você tem 256 ou 512, que hoje em dia é considerado pouco, né? Você vai trocar, você não pode comprar um de 768. Você vai ter que sair de 512 para ir para 1 tera. Ah, mas 1 tera quase não tá dando, eu vou comprar 1 tera e meio. Não existe, você vai comprar um de 2 tera. Depois de 2 tera, 4 tera. Depois de 4 tera, 8 tera. A coisa vai dobrando, né? Então você tem que saber a hora de parar e ver se você precisa de tudo isso mesmo. Porque é aquela velha história do mundo do pêndulo. O pêndulo está aqui. Aí se tá faltando armazenamento, o pêndulo vai para cá. O que você faz? Você hipercompensa. Aí o pêndulo vai para todo lado aqui. E não, eu vou comprar um SSD de 4 tera. Mas pera, se tava com 512, tava feliz. E os jogos que você vai instalar somados vai dar male 500 GB, então 1 tera. De 2 ainda tem uma boa margem. Você vai comprar de 4? Se você tem dinheiro bolso fundo, beleza, agora precisa ter uma certa racionalidade nesse processo. Porque a gente fica emocionado, né? Ponto número 3, a velocidade. Não adianta ser muito grande se não for rápido. No caso de SSD, é um problema que geralmente não, faz tempo que não acontece. Modelos NVMe, especialmente as versões mais modernas, né, são muito mais rápidos que o SATA, só que o SATA já era 10 vezes mais rápido do que um HD. Então, dificilmente você vai pegar um SSD ali que, poxa, esse SSD está devagar. Não, isso não acontece. Hoje em dia isso não acontece. O que pode acontecer de ter algumas pessoas que elas são fascinadas por benchmark. Fala, caramba, quanto que ele escreve e lê por segundo? Eu já fui uma dessas pessoas. E a velocidade é medida, obviamente, em megabyte por segundo, que é a quantidade de dados que está sendo transferida. Só que mais importante do que isso é a velocidade contínua. Se você vai transferir 100 GB de uma vez, da hora. Só que os SSDs de qualidade, os mais top de linha, eles têm uma velocidade de acesso aleatório muito maior. Então esse é o tipo de dado que você deve conferir. Ponto número 4, a interface. Já falei que tem o SATA e o NVMe. Só que o NVMe tem versões também. E a velocidade vai dobrando conforme a versão vai aumentando. A versão 4.0 do NVMe é 2 vezes mais rápido do que a 3.0, que é 2 vezes mais rápido do que a 2.0. Então, não só isso influencia na velocidade que você vai alcançar, como você tem que ver se a sua máquina ela trabalha com o protocolo que você está comprando. Se você tem uma máquina que tem NVMe 3.0, que já está muito legal, você comprar um 4.0, vai trabalhar como 3.0. Você não vai ter o benefício adicional da velocidade. E ainda bem que a indústria ela criou essa coisa e pera, eu posso comprar um 4.0 que ele vai trabalhar por 3. Só que por que você vai comprar uma coisa que é mais cara se você não vai aproveitar o benefício extra? Ponto número 5 é uma coisa que, em uma tradução muito mal feita, é chamada fator de forma. Basicamente é o formato do SSD. Não só temos o SATA ali, que tem o mesmo formato e mesmo encaixe da gaveta ali do HD de 2 polegadas e meia, como o NVMe, ele tem vários comprimentos, né? É por isso que quando você vê um NVMe que tem várias siglas muito esquisitas nisso, porque NGFF, que é New Generation Form Factor, uma coisa assim, que é formato da próxima geração seguinte, né? E esse formato tem geralmente 4 números. E, por exemplo, 22, 42. Por que eu falo assim? O 22 são 22 milímetros aqui, que é a espessura dele, e o 42 é a espessura do SSD aqui. Você tem que ver na localização do parafuso da sua placa-mãe aonde fica isso.
Geralmente o 2280 é o bastante comum, tá? Até em desktop. Só que desktop, quando você vê a entrada M.2 NVMe ali, tem vários parafusinhos. É exatamente para suportar esses vários formatos de forma. E se você vai comprar um SSD, especialmente máquinas mais finas, veja ali o comprimento dele, porque se você pegar um 2280 para colocar numa placa-mãe que só suporta 2242, se eu não me engano, não vai caber, obviamente. E não tem como você prender ele, vai ficar solto, se é que ele vai caber. Então veja o formato suportado. E para isso, ou manual, ou você abre a máquina e você ora lá. Durabilidade do SSD. Vamos lá, quanto tempo dura um SSD? Porque eu posso dizer que eu já usei SSD externo para arquivos de torrent, né? E eu nunca vi um dando pau. Por quê? Porque o SSD ele tem uma expectativa de vida definida pela própria fabricante, que geralmente aparece ali com o TBW, que é Total Bytes Written, que é quantidade de dados escritos, não lidos, escritos. Então o que acontece? Essa é a quantidade de dados que o SSD foi projetado para funcionar. Então a quantidade de dados transferidos ali, ele tem um mecanismo interno de gerenciamento onde vai colocar nas células ali dele, né? Mas é a quantidade de dados que ele foi projetado de escritas possíveis dele. Não tem nada a ver com leitura. Leitura é um outro parâmetro, né? Se você escreve um dado uma vez e lê 9 vezes, continua sendo só uma vez que você usou essa escala. Então quanto maior o TBW, maior a durabilidade. Na prática é muito mais, a não ser que seu uso seja muito particular, mas é muito difícil você ver um SSD cansar, você alcançar essa margem, porque ela é muito alta, geralmente são petabytes. Ponto número 7, olha só, voltamos a falar de marca. SSD talvez é uma das coisas em hardware que mais tem marca por aí. Tem fabricante de placa de vídeo que faz SSD, tem fabricante ali de acessórios externos que faz SSD, tem fabricante de fone que faz SSD. É um negócio muito maluco, todo mundo quer fazer, porque é um produto relativamente barato ali de você ter e querendo ou não, você coloca ali o controlador, as células ali de capacidade, e você pode vender como se a marca fosse sua, né? Tem poucos fabricantes que de fato fabricam as células ali com os controladores bonitinhos. E, novamente, quando você vai comprar, veja a nota, pesquise sobre, porque algumas marcas são melhores do que outras, como tudo na vida. E quando eu digo uma marca melhor, não tô dizendo nem que o produto só dura mais, mas como também na hora que ele der o problema, não sabemos se vai dar problema, a gente pode ser o sorteado, a gente nunca sabe, né? Se der problema, você vai ter um suporte muito melhor. E uma coisa, você vai ficando meio que, vai avançando na vida, essa parte de, se o produto der problema, eu vou ter ali um suporte bom, isso é uma das coisas que passa a influenciar cada vez mais na sua compra. Marca importa. Ponto número 8, que também é recorrente aqui, é o preço. Obviamente, todo mundo, exceto acho que umas 12 pessoas no mundo, todo mundo tem um orçamento limitado para comprar as coisas. Então você também não pode dar um passo maior que a perna para ter um benefício que você não vai ver na realidade. Novamente, voltando àquele exemplo lá, dá para você colocar um SSD de 8 TB na sua máquina, beleza? Você vai usar? E você tem dinheiro para pagar? E você vai dividir um SSD que você não pode pagar para ter uma capacidade que você não vai usar? Então entra essa racionalidade. E novamente, não tem marcas boas e marcas ruins, é uma dicotomia, né? Tem todo um range ali de qualidade da pior marca até a melhor marca. Só que se você não tiver dinheiro para pagar a melhor marca, a segunda ou a terceira você puder pagar, tá tudo bem. O problema é você gastar mais do que você pode para ter uma coisa que você não pode ter. Porque independentemente de marca de suporte, garantia é um negócio que ficou muito legal nos últimos anos. Eu vi SSD com 5 anos de garantia. Esse negócio foi, caramba, 5 anos? Antigamente era você comprava e por meios assim, chamemos de não oficiais, era 3 meses de garantia que você tinha. Agora, ela aumentou mesmo. E você vê que isso, o fabricante, o tanto que ele confia no produto. Isso é uma curiosidade de mercado, eu perguntei por que HDs também não tinham tanta garantia assim. Para pra pensar no processo de logística de um SSD. Um HD, querendo ou não, tem partes móveis. Então na hora que ele estiver no navio ali, na hora que ele estiver naquela van para chegar na sua casa, ele tá chacoalhando. O SSD também, só que o SSD não tem partes móveis. Então a promessa que ele vai chegar na sua casa um pouco mais inteiro com HD permite uma garantia melhor também, porque o fabricante também não tem culpa se o negócio que ele criou lá do outro lado do mundo chegar na sua casa quebrado, por quê, né? O último ponto, compatibilidade e software. Por quê? Porque você vai lá ter um SSD muito legal, só que SSD tem a parte física dele, das células, da controladora, só que tem a parte de software. E sempre instala o software ali, inclusive aparece na caixa, né? Sempre instala o software porque você permite que o driver, fizemos um vídeo sobre driver aqui, ele compreenda melhor o SSD que ele está lidando. Mais do que isso, se o sistema operacional suporta os recursos dele. Não adianta você comprar a coisa mais moderna do mundo e você colocar ali numa máquina que não suporta todos os recursos. Vai funcionar? Provavelmente sim. Vai funcionar com todos os recursos? Não. Então por que você comprou esse? Comprava o mais simples, que você ia ter o mesmo desempenho gastando menos. E não tem nada a ver com a lista, mas comenta aqui embaixo se vocês querem um conteúdo sobre como substituir o SSD primário. Por quê? Tem uma forma de você, que geralmente todo mundo faz, né? Você troca o SSD e formata a máquina e faz tudo do zero,
Ou dá para clonar de graça, é um processo meio chato, mas de graça ali, e você tem exatamente o mesmo sistema operacional, sem mudar absolutamente nada. Depois você instala o driver ali do SSD, né? Mas tem uma forma fácil e prática de fazer isso. Demorada, mas, né, funciona. Então, dito isso, eu espero que vocês tenham gostado. Boas compras de SSDs para vocês. Tem uma loja nos Estados Unidos que você vende hardware, né? Inclusive é um negócio assim, parece maior que um shopping. E ali, mesmo que você não precise, quando você entra numa loja dessa, você fica tão emocionado de ver tanto hardware para tudo quanto é lugar que você acaba levando alguma coisa. E lá, eu lembro até hoje, foi uma coisa muito singular da minha vida. Tinha barris, literalmente barris de SSDs ali jogados, porque era um produto tão barato, tão acessível para todo mundo, que você pegava, e eu na época, pô, quando eu fui o dólar tava R$2,50, que saudade disso. E você pega essa SSD ali, jogado, compra, não gasta quase nada e melhora a sua máquina. Eu espero que vocês tenham essa experiência um dia, porque é um negócio muito legal. Mas eu tergiversei bastante, né? Eu fiz um drift enorme aqui, então, de tudo isso, até a próxima.